Aleluia. Eu quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Gostaria de convidar quem puder abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 20 e 21. Capítulo 28, versículo 20 e 21. Prometo não me alongar. Aleluia. Logo após nós teremos uma apresentação. Glórias a Deus. Aleluia. Todos acharam, irmãos? Gênesis, capítulo 28, versículo 20. Vai dizer: E então Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Amém? Glórias a Deus. Podemos assentar. Aleluia. É uma satisfação rever os irmãos. Tinha um tempo que eu tive que ficar ausente, mas foi devido ao serviço. E durante a semana eu estava meditando muito nessa passagem de Jacó e Esaú, principalmente na parte em que Jacó ele decide voltar para a casa dos pais e Deus fala com ele para que ele voltasse à casa dos seus pais. E hoje pela manhã, pegando um gancho aqui da pregação da jovem Giovana, ela falou justamente sobre a parte de Jacó e Esaú em um dos pequenos trechos da sua mensagem. E eu quero passar para os irmãos que não é uma história nova, não tem nada de novo, mas eu quero passar o que o Senhor colocou no meu coração para juntamente dividir com a igreja e convida você a adorar ao Senhor comigo. Por certa vez, todos conhecem a história de Abraão, tem um filho Isaac. Isaac, por sua vez, faz uma oração para que Deus abençoasse a vida da sua esposa, porque ele se casa aos 40 anos de idade, já chegando quase aos 60 anos de idade, a sua esposa era estéril e não podia ter filho. Mas após a sua oração, Deus faz com que a sua esposa ela tenha filhos gêmeos. E aquilo alegrou muito o coração daquela família, já que não podia ter filho, dessa vez vem gêmeos. Porém, um quando nasce, ruivo, o corpo todo coberto de pelos, e aí dá-se o nome dele de Esaú. E o outro, quando nasce, na verdade, gêmeos geralmente nasce um e depois nasce o outro. Ao nascer Esaú, quando vem Jacó, Jacó já vem agarrado nas pernas do seu irmão, vem junto. E ali se dá o nome de Jacó. Na verdade, o nome Jacó ele tem um significado até ruim, porque ele vem como enganador. Muitos achavam que ia ser Jacó, alguns chegam a pregar por dentro. E Jacó chega a botar a mão para o lado de fora, depois volta e depois nasce Esaú, que tinha a diferença, um era peludinho, o outro não era. Pois bem, o nome dizia quem era a pessoa desde o ventre. E para Jacó, ele nasce já com um nome aparentemente de maldição, um enganador. Passa-se o tempo, as crianças vão crescendo, enquanto Esaú se destaca do lado da caça, vai para o campo, é hábil com as armas, com flecha. O pai se alegra por causa de Esaú, mas Jacó ele fica perto de casa, fica só na tenda, cuidando dos animais, voltado para a mãe. Então a mãe amava mais a Jacó. Cresce dessa forma, porém, o direito de Esaú ter saído primeiro dava-lhe o direito de uma primogenitura, de ser considerado o filho mais velho, o que tinha direito a toda herança e dominar como cabeça da casa, da família, quando o pai morresse. Esse era o direito de Esaú, ser o senhor da sucessão à família. Porém, Esaú certa vez chega cansado numa
Eu te ajudo, mas você tem que fazer alguma coisa por mim. Nada é pelos outros. Na verdade, ele sempre pensa em si primeiro. E Jacó fez dessa forma: eu te dou uma comida que eu estou fazendo, um guisado, alguns chamam uma sopa. E ele vai falar: eu te dou se você abrir mão de seu filho mais velho. Eu te ajudo, mas você tem que me ajudar primeiro. Eu te dou com uma mão, mas você tem que me dar com a outra. Então, faz-se com que, no momento de exaustão, de cansaço, de fome, Esaú parece com aquelas pessoas que têm algo, mas não dá valor. Porque ele fala: o que me adianta ser o irmão mais velho se eu vou morrer de fome? Então me dá a comida, me dá o que você tem. Jacó dá a comida, dá a bebida, ainda coloca para sentar na mesa. Tudo Esaú pensa que está sendo ajudado, na verdade ele estava sendo enganado. Só que a pessoa que não vigia, a pessoa que não dá valor, e isso no mundo espiritual é da mesma forma, até quando Deus dá um dom, um talento, chama, escolhe, e você não dá valor ao que Deus tem feito na sua vida. Parece aqui, tem muita gente que não dá valor, irmão Evandro. Já o dia que começa na sua vida, porque Deus te deu fôlego de vida, e nem agradecer, muitas das vezes não agradecemos. Nem falar com Deus obrigado pelo dia, não agradecemos. Ou se Deus dá uma bênção, como a irmã Elma falou, Deus tem me abençoado de tal forma que eu preciso fazer um culto de ação de graça, mas ainda não é tempo. Mas vai chegar um tempo que o culto de ação de graça vai ser feito. Para quê? Para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado pelo que Ele tem feito na minha vida. Isso é ser grato pelo que Deus faz. Mas uma coisa acontece aqui interessante, é que passa-se o tempo e Esaú esquece. Porque Jacó, quando faz a troca, Jacó ele arma todos os pontos. Sabe o que ele faz? Eu te dou a comida, você tem que jurar. Eu te dou, você tem que garantir que você está trocando comigo. E ele jura. Como? Passou o tempo, o pai chega e fala assim: olha, já estou cego. Eu já estou no fim dos meus dias. Esaú, meu filho, vai, pega uma caça, prepara, porque hoje eu vou te abençoar. Faz algo para mim, faz aquela comida que eu gosto, prepara a caça do jeito que eu gosto de comer, porque a bênção vai chegar na sua vida hoje. Aleluia. Mas lembra daquela pessoa que não liga? Mas mesmo assim ele vai. E enquanto ele vai, Jacó recebe a notícia e corre, mata o cabrito, prepara dizendo que era uma caça, vai, pega uma roupa de Esaú, porque o cheiro era diferente, coloca, vai até o seu pai e fala: trouxe a sua comida. Engana até o pai. Trouxe a sua comida. E o pai, ele decide perguntar: é você mesmo? Deixa eu botar a mão, coloca a mão, ele tinha colocado um pelo por cima do braço e no pescoço. E o pai falou: é Esaú. Deixa eu ver de novo. Vai lá e cheira a roupa. Ué, o cheiro da sua roupa é o cheiro de Esaú. Como eu não estou enxergando, você é Esaú, vou te abençoar. A comida está maravilhosa. Abençoa a vida de Jacó. Mas lembra que Esaú ainda não tinha chego. Quando Esaú chega e fala: trouxe sua comida, e o pai fala: mas eu já te abençoei. Não, pai, não sou eu. E quando ele entende que Jacó havia feito toda essa trama, ele ora ao pai. Aí ele entende que o que ele havia perdido era mais valioso do que ele pensava. Quando ele chega a entender o que ele havia perdido na sua vida, ele clama ao pai em outra voz. Ele implora ao pai mais de 3 vezes. E ele pergunta: pai, não tem como? O pai falou assim: olha, o que eu abençoei está abençoado. Se a bênção está sobre Jacó, a bênção vai permanecer sobre Jacó. Mas isso era para se cumprir uma profecia de um anjo que falou com a mãe deles antes ainda de engravidar: o seu filho mais novo vai reinar sobre o mais velho. E se Deus falou, irmão, não tem como desfazer, está falado e pronto. Se Deus determinou, está determinado.
Esaú clamou, Esaú gritou em alta voz, e Esaú pensou então uma coisa: o cuidado daquele que não teme ao Senhor, mesmo aprendendo de Deus, porque eles eram de uma família cristã. Isaac ensinava aos seus filhos a palavra de Deus que havia aprendido com seu pai Abraão. Mesmo ele sabendo, ele colocou um desejo cruel no seu coração: meu pai está próximo de morrer, e se meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. Se meu pai morrer, o desejo de vingança começou a entrar no coração dele, e isso é um perigo. O desejo de se vingar, de matar, de resolver com as próprias mãos é um perigo. Jacó entende isso e Jacó foge. Jacó vai para a casa do seu tio, se esconde lá por um tempo, mas Deus usa as circunstâncias da vida para nos ensinar uma lição. Porque enquanto ele tinha o nome de enganador, vivia enganando pessoas. Já viu aquelas pessoas que alguém fala assim: olha, aquele ali, se usasse a inteligência dele para o bem, muita coisa ia se resolver. Enquanto tem muita gente boa, irmão, usando a mente para o mal. Aí Jacó chega lá e Deus começa a agir num processo para que ele entendesse. Mas antes de Jacó chegar na casa do tio, ele precisa passar uma noite, porque a caminhada era longa, era distante. E quando ele deita para dormir, Deus dá-lhe uma revelação, e a revelação era uma escada próxima à sua cabeça, que tocava na terra, e ao mesmo tempo essa escada tocava no céu. E quando ele olhava para aquela escada, ele via anjos subindo e descendo. Anjos que subiam até o céu e desciam até próximo a ele quando ele estava na terra. E ele se levanta e ele fala: horrendo é este lugar, tremendo é este lugar, porque aqui não é outro lugar senão a casa do Deus vivo. Ainda ele com aqueles pensamentos de engano, Deus era com ele, porque ele era um escolhido. Aleluia, Deus te escolheu e pronto. Deus te chamou e pronto. Aleluia, podemos andar onde quisermos andar. Ele estava distante de casa, no meio de um trajetório até chegar à casa do tio. Mas enquanto isso, o caminho podia ser estreito, podia ser deserto, podia ser escuro. Deus mostrou que estava com ele todo o tempo. Enquanto ele estava dormindo, o céu estava trabalhando em favor da vida dele. E ele levanta e reconhece a grandeza de Deus. Mas ainda assim, parece que ele não se converte dos seus maus caminhos. Ele vai à casa do seu tio, ele se apaixona pela prima, e o tio fala: você pode casar com ela. Na hora que ele se casa, o tio falou assim: precisa trabalhar. Na hora que ele vai casar, o tio fala: precisa trabalhar 7 anos. E ele trabalhou 7 anos e se casou. Quando ele foi ver, o tio tinha dado a filha mais velha, não a mais nova dele. Então ele teve que trabalhar mais 7 anos para conseguir a esposa que ele queria. A circunstância da vida de tanto ele enganar alguém, ele encontrou alguém mais esperto do que ele. E ele passa então a trabalhar. E Deus coloca na mente dele que ele teria que ter filhos. E ele, para ter filhos, ele ora também ao Senhor. E Deus abre a margem da sua esposa. Parece que está tudo bem, agora ele decide sair de casa. Quero voltar para a casa do meu pai. E aí ele faz também essa colocação: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem, me dá comida, me dá roupa, eu voltarei em segurança para a casa do meu pai, e o Senhor será meu Deus. É nesse momento que ele pensa, ele entende: eu preciso de Deus. Se eu não tiver o Senhor na minha vida, eu vou tentar, mas não vou conseguir. Eu vou fazer, mas não vai dar certo. Não é pela minha força, não é pela minha inteligência, mas é pelo poder que há nas mãos do Senhor, que me guarda dia e noite. Enquanto
para ser guardado na nossa caminhada. Aleluia. Ele entende que ele precisa fazer um voto com o Senhor. E aceitar a Jesus é isso. Senhor, é o Senhor que me dá o alimento, é o Senhor que me dá o sustento, é o Senhor que me dá a roupa, é o Senhor que me guia, é o Senhor que me guarda. Então eu tenho o Senhor como meu único Deus. O problema é que esquecemos dos votos que fazemos ao Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que se nós fazemos o voto, é melhor pagar. Aleluia! Porque Deus ele vai permanecer fiel a você. A única coisa que Deus requer de nós é que nós sejamos fiéis a Ele. Aleluia. Eu falo com Deus, não Senhor, não vou pecar mais, vou andar no caminho certo. Quando eu vejo no outro dia, estou distante do Senhor. Não Senhor, eu vou ler a Bíblia, pelo menos um versículo por dia. Quando eu vejo passa meses, eu não sei nem o que está escrito. Senhor, eu vou pelo menos orar na hora de dormir. Passa dias e eu não falo com o Deus que eu digo que eu amo, que eu sirvo, que eu quero, que me guarda. Aleluia. E o Senhor te convida outra vez para andar no caminho dele, conforme ele te chamou. Aleluia. Ainda assim, Jacó parece não ter se convertido totalmente. Labão, mais uma vez, que é o tio dele, vai enganar de novo. Vai enganá-lo 10 vezes outra vez. Não vou entrar em detalhes para ganharmos tempo. 10 vezes a mais, o próprio tio enganou ele. Quando ele chegou, meu irmão, o tio abraçou ele no caminho e falou assim: você é meu sobrinho, é sangue do meu sangue, é minha família, e é a você que eu vou ajudar. Pode contar comigo. Ele sofreu mais se estivesse na casa do seu pai. Enquanto estivermos esperando a ajuda de homens comuns, enquanto estivermos esperando e confiando em pessoas, não estou falando que você não tem que ter a Bíblia, não tem que confiar em pessoas, mas em primeiro lugar coloque tudo nas mãos de Deus. Porque aquele que abraçava e dizia que ia ajudar foi aquele que passou a perna dele várias vezes. Chegou um momento que ele falou assim: olha, meu sobrinho, todas as ovelhas que nascer malhada, rajada, com faixa branca, vai ser sua. Aí o anjo do Senhor chegou para ele e falou assim: agora é a hora de você vencer mais uma vez essa batalha. Pega um galho de árvore, salgueiro, corta em fitas, só a caixa, deixa o galho inteiro e corta em fitas. Coloca próximo da onde as ovelhas bebem água. Quando elas forem olhar, vai ver que o galho está todo em faixazinhas brancas e a casca preta. Então só vai nascer a ovelha pintada e listrada. Aí o tio falou: não, você está crescendo mais que eu. Agora as malhadas são minhas, brancas são suas. Só Deus, para aquela pessoa que está te ajudando e muitas das vezes está te jogando no buraco. Mas nem por isso, porque diferente de José, quando foi vendido pelos seus irmãos, ele estava onde? No buraco. Foi vendido para quem? Para os ismaelitas. Quem eram os ismaelitas? Os ismaelitas eram de José, os ismaelitas eram primos ou irmãos de Jacó. Às vezes a gente pensa que não, mas foram os primos que tiraram ele do buraco. Foram os primos que tiraram ele da cova. Vai depender da vontade de Deus, porque Jacó tinha um histórico, passou pela mão de Labão só para Deus ensinar uma lição para ele. Porque chega um momento que o próprio Deus falou: agora você pode voltar para casa. E quando ele vai para casa, ele tem uma preocupação: Deus tem que me guardar, porque ele até então estava pensando que era a sua força. O que ele faz? Pega todo o seu rebanho, pega tudo que tem e leva dizendo assim: Esaú está em casa. Se ele tentar me matar, eu vou dar tudo de presente para ele. Ele achou, irmão Romário, que era o dinheiro dele, era o poder dele, era a riqueza dele, era a inteligência dele, que iria livrar ele da vingança do seu irmão. Mas enquanto ele estava passando um processo, Deus estava trabalhando lá na vida de Esaú. Enquanto você às vezes está passando um processo aqui, Deus está trabalhando lá na sua casa e você não sabe. Ele está tentando voltar
data, vai ser um dia. E ele fala: qual é o teu nome? Para que você quer saber seu nome? Eu quero saber seu nome. E meu nome é Jacó. Jacó, lembra o significado? Enganador. Mas o homem diz: o teu nome agora não será mais Jacó. A partir de hoje o teu nome será Israel. Porque Israel quer dizer: guerreou com Deus e com os homens e saiu vencedor. Aleluia. Agarrou com Deus e com os homens e Deus deu vitória. Mas o Senhor diz agora que tu serás abençoado. Esquece o nome de enganador, porque Deus vai escrever uma nova história na sua vida. Jacó sai correndo pela manhã, levantando, porque tinha tocado o ferro dele, tinha machucado. E ele chega na frente da sua família, da sua esposa, quando ele avista Esaú. Ele passa na frente de todo mundo. Lembra o medroso que estava com ele para casa, porque estava pensando que ele ia vencer na força do braço? Ou tentar pelo menos? Deus já tinha tratado disso no oculto e ele não sabia. Enquanto você está lutando, guerreando, tentando ficar próximo de Deus, Deus está lutando e guerreando as suas guerras. Porque quando ele vê Esaú e ele pensa que vai ter uma reação de ira, Esaú corre até ele, abraça e diz: agora eu sou seu companheiro. Aquele que queria guerrear e derrubar, agora queria caminhar junto. Aquele que queria se vingar, agora queria ajudar com a família que nos pertence. Aquele que dizia que ia estar fazendo mal, Deus converte a maldição em bênção, porque Ele é Deus para fazer isso infinitamente mais do que pensamos ou do que esperamos. Mas enquanto nós estivermos pensando que eu vou vencer com a minha sabedoria, coloca o seu problema debaixo do teu joelho. Se humilha perante a presença do Senhor, porque no tempo dele ele vai te exaltar. Esse demônio cairá por terra. Quantos se levantaram contra a sua vida? Mas hoje o Senhor diz que é uma noite diferente para você. É uma noite de vitória. Mas é só para aqueles que querem. Às vezes nós não acreditamos que Deus tem esse poder todo. Tanto é que Jacó levou muitos anos até mudar o conceito dele e ele entender que precisava de Deus. Mas ele resolveu uma coisa no seu coração: se Deus agir em meu favor, esse será o meu Senhor. Quantas vezes Deus tem agido em teu favor e nós temos virado as costas para Deus? Isaías vai dizer que a mãe pode esquecer do filho, mas Deus nunca esquecerá de ti. Isaías vai dizer ainda em uma outra profecia que o que faz a divisão, a separação, parece que Deus não está te olhando, é o seu pecado, porque o seu pecado faz com que você vire as costas para o Senhor. Mas Ele ainda hoje te diz: estou de braços abertos, eu te amo, te aceito de volta do jeito que você está. Aleluia! E assim como Jacó se voltou para o Senhor, e o Senhor se voltou para Jacó e o abençoou, transformou a sua família que estava destruída, que estava separada, que estava em briga, uniu tudo outra vez. Aleluia! Trouxe aquele que pensava que não ia ter mais jeito